Eu não tenho muito tempo depois que postar isso, mas eu não me importo. Mesmo que eles decidam me suicidar, a morte seria preferível a passar o resto de meus dias em alguma prisão fora dos registros. Vamos direto ao ponto. Eu trabalhei na companhia por 30 anos, logo depois que eu me graduei no MIT. Eu tenho certa afinidade com matemática e estatística que me garantiu uma posição como um analista de informática para a CIA aos 35 anos. Apesar de ser relativamente jovem, eu entendia o quão importante o meu trabalho era. Eu tinha 3 tipos diferentes de identificação, cujos códigos mudavam diariamente. Eu também precisei assinar diversos termos de privacidade, contratos com cláusulas de confidencialidade e outros documentos que me tornariam inimigo do Estado se eu os violasse. Meu computador pessoal e qualquer outro dispositivo eletrônico que possuísse também estavam sujeitos à fiscalização sem aviso prévio. Basicamente a CIA acompanhava cada aspecto da minha vida bem de perto, desde possíveis ligações a células terroristas até o último vídeo pornô que eu assisti. Eu fiz um bom trabalho por quase 3 décadas e fui muito bem recompensado por isso. Não era nada extremamente difícil, mas exigia muito da minha atenção, fazendo eu ficar em prontidão 24 horas por dia. Parte do meu trabalho era fiscalizar as atividades de contas de redes sociais de milhões de pessoas, verificando termos-chave que tornavam certas interações preocupantes. Há mais ou menos um ano eu fui designado a pesquisar o rastro digital de um grupo que pretendia tornar algumas informações secretas do governo públicas. Eu já havia lidado com algumas ameaças semelhantes nos anos anteriores, mas nenhuma como essa. O grupo havia conseguido chegar bem fundo em sua infiltração, passando por diversos níveis de segurança antes de conseguirmos impedi-los. 3 dos 5 membros do grupo foram detidos, mas eu nunca soube o que aconteceu com eles. Afinal, eu sou apenas o cara da TI. O que foi estranho nessa tentativa de infiltração foi onde o grupo tentou acessar. Não era no quartel-general da CIA em Langley, mas sim de uma instalação secreta em algum lugar no Sudeste. Isso me pareceu estranho. Eu não conseguia imaginar por que alguém se arriscaria tanto para acessar dados fora da central de dados principal da companhia. Na época eu não pude investigar mais a respeito, mas depois de algumas semanas eu tive um período sem demandas, então eu decidi ceder à minha curiosidade. Eu tomei precauções para que eu não pudesse ser rastreado por medidas de segurança da companhia que, apesar de muito seguras, tinham falhas, assim como todo o sistema. Falhas pequenas, mas se você soubesse aonde procurar, você poderia revelar arquivos e dados além dos sonhos de qualquer um. Eu descobri que a instalação ficava no Texas, na cidade de Eugene, literalmente no meio do nada. Era apenas um prédio. Eu não estava esperando uma Área 51, mas eu esperava um pouco mais do que isso. Eu percebi em minha visão periférica 2 supervisores olhando cada cubículo do meu andar sem um motivo aparente, então eu fechei rapidamente as minhas abas de busca, reiniciando meu computador. Apesar da natureza do meu trabalho, eu não sou uma pessoa paranoica, mas eu tinha certeza que eles estavam aqui procurando quem estava acessando dados relacionados àquela instalação secreta. Enquanto eles andavam pela sala, olhando as telas de cada analista do andar, eu sabia que eles procuravam por mim, mas desta vez eu fui mais rápido do que eles. Eu sabia que eu não seria pego, mas também sabia que isso era um jogo perigoso, muito perigoso. Nos meses seguintes eu comecei a usar lan houses em uma cidade próxima para acessar informações. Apesar da minha lealdade à companhia e o medo do que aconteceria se eu fosse pego, a minha curiosidade era grande demais para ser ignorada. Usando tecnologia emprestada de um amigo do MIT, eu podia acessar os dados da instalação no Texas por 30 minutos, uma vez por semana. Eu vi bastante coisa. Desde operações clandestinas do governo até políticos locais que estavam sendo monitorados por traição ou chantageados por uma coisa ou outra. Gradualmente a minha investigação foi dando menos frutos, me fazendo perder o interesse, mas eu logo encontrei algo que despertou novamente a minha curiosidade. Eu encontrei um programa escondido chamado TerraView. Assim que eu cliquei nele apareceram alguns avisos descrevendo consequências da utilização não autorizada, coisa padrão da maioria dos programas usados pela CIA. Eu imaginei que ele me daria informações sobre outras instalações secretas como a do Texas, mas eu estava errado. Inicialmente pareceu uma visualização normal do Google Earth, não tendo nada de especial à vista. Eu pude ver o telhado da instalação do Texas e de outros lugares. Nada de assustador ou estranho apareceu na tela,
mas então eu percebi os números e outras informações no canto da tela. Nesse tipo de programa, normalmente os números que aparecem têm relação com as coordenadas, distâncias e outras informações relacionadas com a área que você está vendo. Aqui parecia mostrar a mesma coisa, mas os números pareciam errados. Certos locais apareciam muito menores do que deveriam ser. Eu vi alguns locais mais conhecidos como Mississippi, Pasadena, mas todos estavam com informações incrivelmente erradas. Como que esses locais poderiam estar com dados tão incorretos? Curioso, eu decidi afastar o zoom e tentar fazer alguns cálculos por conta própria. Foi aí que eu percebi algo estranho. No canto da tela eu vi as calotas polares, mas elas estavam no lugar errado. Eu tentei girar a imagem na tela, mas isso não era um mapa. Era o globo terrestre, mas isso era impossível. Eu afastei ainda mais a câmera do mapa na tela, tentando entender o que eu estava vendo, mas o que eu vi me deixou pasmo. Eu vi a Terra, a verdadeira Terra. Milhares, se não milhões de globos esféricos apareceram na tela, todos ligados por algum tipo de amarra a uma esfera central gigantesca. Eu não vi nenhuma estrela, sol ou lua. Eu senti meus olhos lacrimejarem e minha boca abrir. Eu não conseguia entender o que eu estava vendo. O lugar que chamamos de Terra era uma esfera localizada no nordeste desse globo central enorme, mas o que seriam esses outros lugares? Eu não pude resistir e aproximei a imagem de uma das outras esferas semelhantes à que chamamos de Terra. Foi então que eu os vi. Eu não consigo descrever exatamente como eles eram. O que consigo imaginar que se aproxima mais da aparência deles são fungos sencientes que se moviam e vibravam como nada que eu vi antes. Eles tinham cores que eu não conseguia imaginar, mas que agora não saem da minha cabeça. Eu desliguei o computador e corri da lan house. Eu voltei para o meu apartamento, peguei minhas coisas e parti. Eu fui para o sul, mas não quero revelar muito da minha localização. Eu acho que logo a companhia virá atrás de mim. Ou eles me farão desaparecer ou irão me descreditar, dizendo que eu tive algum surto psicótico ou que estou lidando com um grave episódio de depressão. De qualquer forma, eu sei demais e me arrependo disso. Pelo resto dos meus dias eu posso apenas refletir sobre o que eu vi, sobre o quão insignificante e simples a nossa mente é. Eu queria minha ignorância de volta.